Você consegue imaginar o que aconteceu imediatamente após a morte de Jesus? Não estamos falando apenas de um simples ato de um homem crucificado, mas de um evento tão grandioso que abalaram as esferas celestiais e a terra como nunca antes. O mundo natural, como o conhecemos, foi desafiado por algo que transcende qualquer explicação humana. Quando Jesus entregou o seu último suspiro, algo de incompreensível começou a acontecer. O véu do templo, que simbolizava a separação entre o homem e Deus, se rasgou violentamente de cima a baixo, como se o próprio céu estivesse rompendo a barreira entre o divino e o humano. A terra, como se estivesse sentindo a dor do Criador, tremeu de forma intensa, e as pedras que pareciam imutáveis se partiram, como se a criação inteira respondesse ao ato redentor de Cristo. Mas o que aconteceu em seguida vai muito além daquilo que qualquer um poderia ter previsto. Não se tratou apenas de um terremoto ou um fenômeno inexplicável. Algo verdadeiramente sobrenatural aconteceu. Mortos começaram a sair das suas sepulturas. Isso não é uma metáfora ou uma alegoria, mas uma realidade que se desdobrou diante dos olhos de muitos em Jerusalém. Mortos que estavam sepultados há anos começaram a ressuscitar, e suas tumbas se abriram como resposta imediata à morte do Filho de Deus. Imagine o impacto para aqueles que estavam ao redor, testemunhando um evento tão extraordinário, tão além da lógica humana. O Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos 50 a 53, nos dá uma visão impressionante do que realmente aconteceu. Quando Jesus entregou o seu Espírito, os sepulcros se abriram e muitos santos que estavam adormecidos ressuscitaram. E o mais fascinante, esses santos não ressuscitaram como sombras, fantasmas ou espíritos, mas com corpos glorificados. Eles não eram apenas visões ou aparições, mas pessoas reais, com carne, ossos e vida, caminhando pelas ruas de Jerusalém, como testemunhas vivas do poder que foi liberado no momento em que Jesus expirou na cruz. Essas pessoas não estavam ali como uma simples manifestação fantasmagórica. Sua ressurreição foi um claro e poderoso sinal de que a morte, até então invencível, havia sido derrotada, não apenas por Cristo, mas com Cristo. A morte, que sempre foi o fim inevitável da vida humana, agora havia perdido seu poder. Jesus, com seu último suspiro, não apenas entregou a sua vida, mas inaugurou o começo da vida eterna, a vitória sobre a morte, e as portas do inferno começaram a se abrir, como se a própria criação se preparasse para o retorno do Rei. Mas quem eram esses mortos? O que significava essa ressurreição? Não estamos falando apenas de almas perdidas ou de seres do passado distante, mas de santos, homens e mulheres de fé do Antigo Testamento, que haviam aguardado pela promessa messiânica com a esperança de um Salvador que libertaria não só os vivos, mas também os mortos. Eles não ressurgiram como simples sombras ou visões etéreas. Ao contrário, suas ressurreições foram um testemunho físico e real da promessa de Deus. Esses justos que viveram sob a antiga aliança agora ressurgiam, não como meros ecos do passado, mas como sinais vivos e poderosos de que algo novo estava prestes a acontecer. Eles estavam esperando, assim como todos os justos do Antigo Testamento, a vinda do Messias que traria a salvação não só para os que estavam vivos, mas também para aqueles que haviam morrido na fé, aguardando o cumprimento das promessas de Deus. A Bíblia nos fala que a morte não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo. E ao ressurgirem, essas almas eram uma prévia do que aconteceria no grande e glorioso dia da ressurreição, quando todos os mortos em Cristo seriam chamados para a vida eterna. O que esses santos estavam experimentando em Jerusalém era um prenúncio do futuro prometido, um vislumbre da vitória que todos em Cristo um dia experimentariam. Imagine a cena em Jerusalém.
A cidade estava prestes a testemunhar algo extraordinário. Pessoas que haviam enterrado seus entes queridos anos, até décadas antes, agora os viam caminhando, vivos novamente, pelas mesmas ruas. Pessoas que eram conhecidas, amadas e que haviam sido perdidas para a morte, retornaram de seus túmulos, não como fantasmas ou aparições, mas como seres humanos com corpos físicos. Isso não era uma experiência isolada ou mística, mas algo público, visível, algo que foi presenciado por todos em Jerusalém. Este não foi um evento privado, mas um testemunho coletivo do poder divino, uma mensagem clara de que a morte já havia sido derrotada. As ruas de Jerusalém, antes dominadas pela tristeza e luto pela morte de Jesus, agora se tornavam o palco de um grande milagre, onde os mortos voltavam à vida. Não eram apenas os vivos que proclamavam o poder de Deus, mas agora até os mortos, em sua ressurreição, proclamavam a vitória de Cristo sobre a morte e a eternidade. Esse evento foi uma manifestação do reino de Deus que invadiu o mundo físico de forma inquestionável, mostrando em que a vida e a morte estão sob o domínio de Jesus. A criação inteira estava respondendo ao que acabara de acontecer na cruz. E o mais impressionante é que isso era apenas o começo. O que aconteceu naquele dia em Jerusalém não foi um ato isolado de poder, mas um sinal de que algo novo estava começando. O reino de Deus estava chegando com força, e o que parecia ser o fim de uma era com a morte de Jesus estava apenas iniciando o começo de uma nova era de redenção e vida. O retorno dos mortos foi o primeiro sinal de uma transformação cósmica que se desenrolaria ao longo da história, culminando na ressurreição final de todos os que creem em Cristo. A vitória sobre a morte foi proclamada não apenas pela ressurreição de Jesus, mas também pelas vidas daqueles que ele ressuscitou naquele dia, como um sinal de um novo tempo em que a morte perdeu o seu domínio e a vida eterna se tornou uma realidade acessível a todos que estivessem em Cristo. Logo após os eventos maravilhosos que abalaram Jerusalém, outro fenômeno, desta vez de proporções cósmicas, tomou conta da cidade, um sinal que transcendia o natural e tocava o divino. A terra tremeu, mas não foi um simples tremor geológico, um abalo comum. O terremoto ocorrido naquele momento foi profundo, com um significado espiritual incompreensível para aqueles que o presenciaram. O próprio Evangelho de Mateus 27:51 nos descreve com precisão o que aconteceu. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Este não foi um rasgo qualquer, mas uma ação divina que ecoou em todo o universo. Não de baixo para cima, como qualquer ser humano faria, mas de cima para baixo, como se fosse o próprio Deus rompendo uma barreira que, até aquele momento, havia separado o homem da sua presença. E o que realmente significava esse véu? O véu do templo não era apenas uma cortina. Ele representava a separação entre o homem e Deus. Era um símbolo poderoso da distância que existia entre a pureza divina e a imperfeição humana. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, após rituais de purificação, poderia entrar atrás do véu, no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, para oferecer o sacrifício pelo pecado do povo. O véu, portanto, era a barreira que limitava o acesso do homem à presença de Deus. A ideia de atravessá-lo era inimaginável, pois ninguém, exceto o sumo sacerdote, poderia entrar sem pagar o preço de sua pureza para entrar na presença de Deus. Mas, no momento exato da morte de Jesus, algo extraordinário aconteceu. O véu se rasgou. Não foi um rasgo comum de tecido, mas um rasgo de significado eterno. De cima para baixo, como se Deus estivesse dizendo com uma ação sobrenatural: agora, o acesso à minha presença está aberto a todos. O sacrifício perfeito de Jesus na cruz, o sangue derramado por toda a humanidade, fez o que nenhuma ação humana poderia realizar.
Ele aboliu a separação entre o homem e Deus. O véu, que antes simbolizava a barreira entre o Criador e suas criaturas, agora estava rasgado, e pela morte de Jesus, o acesso ao Santo dos Santos estava liberado, disponível para todos os que creem nele. Esse gesto divino não foi apenas uma transformação no templo físico, mas uma mudança cósmica, uma nova aliança entre Deus e a humanidade. O véu que representava a separação agora cedia lugar à nova realidade. A presença de Deus não está mais confinada a um lugar específico ou a uma elite espiritual, mas está agora disponível a todos que se aproximam de Cristo com fé. A morte de Jesus não apenas pagou o preço pelo pecado, mas também abriu o caminho para uma reconciliação plena com Deus. Todos, independentemente de sua posição, sua moralidade ou sua história, agora poderiam entrar na presença de Deus e desfrutar do acesso direto e pessoal que antes era impossível. Esse evento sobrenatural nos ensina algo profundo sobre o amor de Deus. Ele não apenas removeu a culpa do pecado, mas derrubou as barreiras espirituais que nos separavam dele. O véu rasgado é um convite para uma vida transformada, uma vida em comunhão direta com Deus. Não precisamos mais de mediadores humanos ou sacrifícios diários, pois o sangue de Cristo foi derramado uma vez por todas, e através dele temos livre acesso ao Pai. Agora, enquanto o céu se tornava escuro e a terra estremeceu, outro fenômeno de dimensões ainda mais profundas tomou conta de toda a criação. Um silêncio profundo invadiu a terra. Não um silêncio comum, mas um silêncio carregado de um significado espiritual avassalador. Durante 3 horas, o sol se apagou, como se a própria luz do mundo tivesse se retirado da cena. E o que antes brilhava com poder e clareza, Jesus, a luz do mundo, foi envolto em trevas. Mas o que este silêncio realmente significava? Era mais do que uma ausência de som ou luz, era um sinal espiritual de luto, de juízo, mas também de transição. A criação inteira estava experimentando uma pausa cósmica que transcendia qualquer compreensão humana. Como lemos em Lucas 23, 44 e 45, houve trevas em toda a terra até a hora 9, e essas trevas não foram fruto de um eclipse solar, como poderiam tentar explicar os mais céticos. Não se tratava de um fenômeno astronômico comum. A Páscoa ocorre na lua cheia, e eclipses solares não são possíveis nesse período. Essas trevas eram algo muito mais profundo e divinamente orquestrado, um sinal de juízo e de preparação para o que estava por vir. Mas o que aconteceu além do escurecimento físico da terra? Havia algo mais em jogo, algo que não poderia ser visto pelos olhos humanos. Um silêncio espiritual tomou conta de tudo, e esse silêncio reverberava com uma intensidade impressionante. A criação, como que paralisada, parecia aguardar o desenrolar do maior drama da história humana. O desespero e a tragédia da morte de Jesus haviam causado um silêncio tão denso que o mundo inteiro parecia prender o fôlego. A dor de Jesus na cruz, o sofrimento de um inocente que carregava o peso de todos os pecados, agora estava sendo absorvido não apenas pelos seres humanos, mas pela própria criação. E nesse intervalo de silêncio, algo se revelava: a tensão entre 2 mundos. O mundo visível e o invisível se encontravam nesse momento limítrofe, como se a criação estivesse à beira de um grande segredo prestes a ser revelado. O juízo de Deus estava sendo executado, mas ao mesmo tempo algo estava prestes a ser transformado. O véu estava prestes a ser rasgado, a barreira entre o homem e Deus prestes a cair, e o mundo estava nesse silêncio à espera da manifestação de um novo reino. Esse silêncio não era uma ausência de ação, mas um momento de profunda preparação, onde o céu e a terra estavam se alinhando para algo muito maior do que a morte de um homem.
O sacrifício de Jesus na cruz estava sendo visto e reconhecido em todo o universo, e esse momento de escurecimento e silêncio era a preparação para a revelação do reino de Deus. Era como se no silêncio as portas do céu se abrissem e uma nova era estivesse prestes a ser inaugurada. A tensão daquele momento se tornaria a chave para o que ainda estava por vir, a vitória sobre a morte e a ressurreição. Esse silêncio, pesado e profundo, carregava o mistério da redenção, aguardando o momento de ser revelado ao mundo. Em meio a todos esses sinais maravilhosos, houve uma resposta inesperada. Entre os milhares de olhares atônitos que testemunhavam o que estava acontecendo, uma figura improvável fez uma declaração que ressoaria por toda a história. O centurião romano, um soldado endurecido pela guerra que havia sido parte do esquadrão responsável pela crucificação de Jesus, agora se via confrontado por algo inexplicável. Ele viu o céu escurecer, a terra tremer, o véu do templo se rasgar e os mortos se levantarem. O que ele presenciou foi além de qualquer explicação humana ou militar, e tocado por uma força que ele não conseguia compreender, o centurião fez uma declaração poderosa e ousada. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27:54. Este homem que estava ali para cumprir sua função, para vigiar a execução de um criminoso, foi inesperadamente tocado por algo sobrenatural, algo que transcendeu sua experiência como soldado romano. Ele não era um seguidor de Jesus, nem havia acreditado nas palavras do Mestre. Pelo contrário, ele estava ali para garantir que o castigo fosse cumprido, sem se importar com quem estava sendo crucificado. Mas naquele momento, ao ver os fenômenos que aconteciam ao redor da cruz, ele reconheceu a verdade de quem Jesus realmente era. Ele não apenas viu a morte de um homem, mas testemunhou o poder do Filho de Deus, o Salvador do mundo, e não pôde negar a realidade espiritual que se desenrolava diante de seus olhos. Este momento nos ensina algo profundo sobre a natureza do impacto da cruz. A cruz de Cristo não é limitada aos corações quebrantados ou aos que já estão predispostos a acreditar. A cruz não age apenas sobre aqueles que estão prontos para aceitá-la, mas também sobre os corações mais endurecidos e céticos. O centurião, que representava a autoridade do Império Romano, estava longe de ser alguém sensível ou inclinado a aceitar uma mensagem religiosa. Ele provavelmente estava mais familiarizado com o sofrimento e a morte do que com qualquer promessa de redenção. Mas a cruz, em sua poderosa simplicidade, rompeu a dureza de seu coração, tocando-lhe profundamente e revelando-lhe uma verdade maior do que qualquer autoridade humana que ele pudesse ter conhecido. O Evangelho de Cristo não tem fronteiras. Ele não é exclusivo para um grupo de pessoas, uma nação ou uma classe. A cruz de Cristo é um convite universal à reconciliação. Não importa o quão distante alguém esteja da graça, não importa quantas barreiras espirituais tenham sido levantadas ao longo da vida de uma pessoa, a cruz tem o poder de tocar até os corações mais distantes. O centurião romano, que representava o império que oprimia Israel, agora se vê transformado pelo poder de Cristo. Ele, que provavelmente nunca imaginou que alguma vez diria aquelas palavras, agora as pronuncia com autoridade. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A cruz se tornou o ponto de encontro de todos os seres humanos com a graça divina, não importa sua origem, seu passado, suas dúvidas ou suas lutas. Ela chama a todos, oferece perdão e salvação para os que se arrependem e reconhecem a grandeza do sacrifício de Cristo. Até aqueles que estavam mais afastados, mais endurecidos, mais céticos, podem ser tocados pela transformação que ela oferece. A cruz não exclui ninguém, ela é um convite universal.
como o centurião romano, que de inimigo se tornou testemunha. Todos nós, independentemente de onde viemos ou do que já fizemos, somos chamados a reconhecer Jesus como o Filho de Deus e, ao fazê-lo, encontrar a verdadeira vida e reconciliação com Deus. Enquanto o mundo físico reagia com terremotos, trevas e um silêncio profundo, algo muito mais significativo estava acontecendo nos bastidores do invisível. O que parecia ser uma derrota, a morte de Jesus na cruz, estava, na verdade, se revelando como uma vitória sobrenatural, um ato de conquista que desafiava toda a lógica humana. A cruz, vista pelos olhos do homem como um instrumento de vergonha, dor e fracasso, foi, na realidade, o campo de batalha onde uma vitória espiritual foi conquistada. A morte de Jesus não foi um momento de derrota, mas sim a maior e mais surpreendente demonstração de poder de Deus. A cruz se tornou o lugar de triunfo espiritual, onde Jesus, ao entregar sua vida, despojou os principados e potestades das forças do mal. Como o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses 2,15, Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. A morte de Jesus não significou que ele fosse derrotado pelo pecado, mas que ele derrotou o pecado, a acusação da lei e o medo da morte. Ele não foi vencido, ele venceu de maneira definitiva e gloriosa. Ele rompeu as correntes que mantinham a humanidade cativa e pôs fim ao domínio das trevas. Quando Jesus desceu às regiões inferiores da terra, ele não foi como prisioneiro derrotado, mas como conquistador vitorioso. Ele desceu não para pedir perdão, mas para reivindicar a vitória sobre as forças do mal. Ele não negociou com o inferno, nem fez acordos com as trevas. Ele as despojou publicamente, mostrando que, ao morrer, ele não estava sendo vencido, mas destruindo o império do mal e desmantelando todas as suas estruturas. Ao fazer isso, ele tomou o controle definitivo sobre a morte, o pecado e o inferno, trazendo libertação e salvação para toda a humanidade. A cruz, que aos olhos humanos parecia ser o lugar de maior humilhação e derrota, tornou-se o epicentro de uma revolução espiritual. As forças das trevas, que haviam governado com mão de ferro, agora estavam sendo desestabilizadas. O império das trevas foi derrotado de forma decisiva na cruz, onde Jesus, ao ser erguido, não apenas pagou o preço do pecado, mas também inaugurou uma nova era. Naquela cruz, ele abriu o caminho para a vida eterna, tornando-se o pioneiro de uma nova criação, onde a morte já não teria mais domínio sobre aqueles que estivessem nele. O que parecia ser um fim foi, na verdade, o início de uma nova realidade espiritual, onde a vitória de Jesus na cruz aboliu para sempre a separação entre o homem e Deus, e o reino de Deus passou a ser acessível a todos. Ele transformou a cruz de um símbolo de vergonha e maldição em um símbolo de poder, glória e vitória sobre a morte. Ao fazer isso, ele não apenas derrotou as forças espirituais do mal, mas também abriu as portas da salvação, oferecendo vida e liberdade a todos os que creem. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? O que podemos aprender com esses eventos extraordinários? A morte de Jesus e os sinais que a acompanharam nos lembram da incrível profundidade do amor de Deus. O véu foi rasgado, a morte foi derrotada e a promessa de reconciliação com Deus foi cumprida. O que parecia ser o fim foi, na verdade, o começo de uma nova era. Deus não estava apenas resolvendo o problema do pecado, mas nos oferecendo um caminho para a vida eterna. A ressurreição dos mortos, o tremor da terra, o véu rasgado. Tudo isso nos lembra que o sacrifício de Jesus é mais do que um evento histórico. É uma realidade espiritual que muda tudo. A cruz de Cristo não é apenas para aqueles que já conhecem a verdade, mas é um convite para todos, sem exceção, virem à presença de Deus. Cristo não morreu apenas para salvar um,
bovo, mas para salvar o mundo. Agora, olhando para todos esses sinais, esses milagres e revelações, você está disposto a responder ao chamado de Deus? A reconciliação já foi feita. O véu foi rasgado. A morte foi vencida. O reino de Deus já está aqui. E a pergunta que fica é: você vai aceitá-lo em sua vida? O sacrifício de Jesus foi para todos nós. E a decisão está em suas mãos. Se você deseja se reconciliar com Cristo, aceite esse convite. Responda ao chamado divino e venha para casa. Comente abaixo se você quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam ouvir esta verdade transformadora. Que a paz de Cristo, que foi alcançada naquela cruz, possa habitar em seu coração hoje e sempre.